Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 22 de julho, o Ibovespa fechou mais um pregão positivo aí no nosso mercado, alta de 0,64 aos 57 mil pontos, inclusive aí nova máxima para o ano. Vamos dar inclusive aquela rabiscada lá no gráfico do Ibovespa. A gente está aqui no próprio site da Bolsa e a gente vai conseguir visualizar aqui que nesta semana a gente já fechou aí a sexta semana consecutiva de alta para o nosso índice. A gente já chegou a deixar aquele patamar lá dos 53, 54 mil pontos para trás. E qual que é o nosso próximo patamar? Pessoal, exatamente esse patamar que a gente está testando agora, entre 57 e 58 mil pontos, que foi a região de máxima alcançada no mês de maio do ano passado. E lembrando que aquela linha de tendência de baixa que vem lá do ano de 2010, a gente está justamente testando essa linha. Vamos traçar aqui um canal. Peço só perdão porque desenho não é o forte, né? Então vamos dar aqui uma projeção para o canal. E se a gente observar aqui, a gente praticamente tocou nesse canal, né? Por uma vez, por duas vezes, e a gente iniciou aqui já então o toque no final de 2010. Então já tem o quarto toque com nessa região de 57 mil pontos. Caso a gente supere esse patamar, que inclusive é o mesmo patamar lá de maio do ano passado, qual que é a nossa próxima projeção? São lá os 61 mil pontos que a gente fez no final de 2014, no mês de setembro aí. Inclusive, foi aquele período pré-eleitoral, inclusive quando a gente teve aí aquele acidente aéreo e a situação do governo passou a ser ameaçada com uma possível vitória da oposição na ocasião. Bom, vamos voltar lá para o fluxo? Pessoal, no nosso giro rápido, a gente já tinha percebido que hoje eles estavam vendedores para o mercado à vista e compradores para o mercado futuro. Essa movimentação continuou crescente de vendas no mercado à vista e também crescente de compras para o Ibovespa Futuro. Inclusive, esse volume comprador para o Ibovespa Futuro foi maior do que as vendas observadas para o nosso mercado à vista. Dando uma olhadinha lá nos nossos contratos, olha como é que é interessante, pessoal, verificar a movimentação do fluxo das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. As duas primeiras horas do pregão de hoje, eles já estavam com uma ponta compradora em 80 milhões de reais e a nossa cotação, em relação ao fechamento do pregão de ontem, estava em queda e a gente estava praticamente com quase 300 pontos, para ser mais preciso, 275 pontos de queda em relação ao fechamento de ontem. E depois a gente começou o quê? A retomar essa onda positiva para a cotação do Ibovespa Futuro e fomos assim praticamente até o restante do pregão, acompanhando esse fluxo comprador por parte deles. Na moeda americana, em nenhum momento eles ficaram na ponta compradora no pregão de hoje. Ficaram levemente na ponta vendedora, inclusive andaram nessa ponta, e a moeda americana em relação ao fechamento de ontem teve uma valorização de 19 pontos entre o fechamento de ontem e o pico de hoje em base horária, só que depois disso eles tiveram o quê? Uma diminuição dessa cotação e entre 4 e 5 horas da tarde eles tiveram uma projeção de queda maior. A gente chegou a corrigir aqui 21 pontos e eles chegaram a vender aqui um pouco mais de 10 milhões de reais e a cotação da moeda americana terminou aí com uma projeção de lucro por parte deles de 22 pontos em relação ao preço médio que eles tiveram e ficaram com um pouco mais de 4 milhões de reais. No caso do Ibovespa Futuro, eles ficaram praticamente no 0 a 0, porque a projeção de lucro foi de apenas 20 pontos em relação ao fechamento de hoje e deu um pouco mais de 70 mil reais de projeção de lucro. Bom, olhando lá as nossas projeções no nosso gráfico diário, a gente consegue perceber que no dólar, pessoal, eles estão o quê? Eles estão na ponta compradora, bem fortes, inclusive, com a movimentação de ontem. Hoje eles fizeram essa ponta vendedora de 12 milhões, só que a moeda americana voltou a fazer uma trajetória descendente, né? A gente não chegou nem a completar essa ultrapassagem dessa cotação que a gente fechou no dia 15 em 3.297. A gente voltou a cair a cotação da moeda americana, lembrando que a gente só tem mais 3 dias para a liquidez desse atual contrato Q para o dólar futuro. Então vamos ver se a gente vai ter alguma pressão de compra na moeda americana ou eles vão ter que realmente desfazer de algumas posições de compras para tentar minimizar aí a projeção de prejuízo deles na moeda americana. No Ibovespa Futuro, pessoal, tá realmente o show, né? Porque olha para vocês verem, a cotação final do pregão de hoje, a gente terminou lá em 57.440 e o Ibovespa Futuro vem de um saldo por parte deles
de praticamente aí 1,5 bilhão de onda compradora desde o pregão do dia 27 de junho, quando a gente estava lá em 49.920 pontos. A gente já subiu aí praticamente 7.500 pontos e essa onda vendedora que a gente estava observando no contrato já se transformou numa onda compradora bem consistente por parte deles. Inclusive nessa última toada positiva, eles já estão completando aqui 8 pregões de compras consecutivas aí no nosso mercado futuro do Ibovespa, e realmente a gente está verificando que os preços estão reagindo nesse mesmo sentido. Voltando lá para os nossos ativos, hoje, pessoal, como carro-chefe de compra, eles terminaram com as ações do Itaú. Inclusive no nosso giro, Itaú também estava como carro-chefe de compra, só que no nosso giro, Petrobras preferencial estava como carro-chefe de venda, e nesse caso aqui eles tiveram acréscimo de posições vendedoras nas ações de Sabesp, no caso BVMF, e também Cielo no final do pregão. E essas ações de Petrobras preferencial, mesmo eles aumentando esse volume vendedor, eles ficaram aí bem mais longe do carro-chefe de vendas no pregão de hoje. É claro que hoje foi um dia de alta no nosso mercado e eles atuando na ponta vendedora, a projeção de prejuízo deles poderia ter maior chance de acontecer. E realmente aconteceu. E mais uma coisa interessante que aconteceu hoje é o seguinte, que das ações que eles venderam tiveram uma variação média maior do que as ações que eles compraram, o que não é comum para quem acompanha o nosso canal acontecer por parte do fluxo das corretoras estrangeiras. Então eles tiveram aqui uma projeção de prejuízo de cerca de 1.600.000, 1.700.000 reais para o mercado à vista. O interessante é que essa movimentação do dólar por parte deles hoje deu para poder amenizar esse prejuízo daqui com sobra nessa movimentação de cá. Para a gente falar aqui das opções, a gente já tinha observado no giro que as opções de Petrobras estavam na ponta vendedora e também nas opções de Vale. Inclusive, eles diminuíram um pouco essa ponta vendedora de Vale, e no caso de Petrobras tiveram mais ou menos aí, mantiveram praticamente o mesmo patamar, aumentaram muito pouca coisa em relação ao nosso giro até o fechamento do pregão de hoje. Como o nosso quadro a gente vai observar aqui, eles tiveram o seguinte, tanto nas opções de Petrobras quanto nas opções de Vale, as opções que eles compraram, eles tiveram prejuízo. Eles conseguiram oferir lucro somente nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, tanto de Petrobras quanto Vale. Então, no caso de Petrobras, eles não conseguiram cobrir nenhum prejuízo que eles tiveram aí na ponta compradora das opções de Petrobras, e no caso aqui de Vale, eles conseguiram cobrir aí um pouco em relação ao prejuízo que eles tiveram na ponta compradora para as opções de Vale. Ok? Interessante, pessoal, é que essas opções de Vale que eles atuaram como carro-chefe hoje foram opções de quê? De venda, né? Porque T de put, não é isso? Então eles tiveram prejuízo para opções na ponta compradora de puts de Vale. Vamos ficar atento em relação a essa movimentação nas opções de Vale nos próximos pregões. Bom, vamos dar uma olhada agora no nosso fechamento semanal. A gente fechou a semana com uma variação do Ibovespa de 2,56%. O nosso Ibovespa futuro fechou inclusive com uma variação maior de 2,97%. No dólar comercial a gente teve uma alta de 0,22% e no dólar futuro uma queda de 1% no nosso mercado. Como saldo geral, as ações que pertencem ao Ibovespa nessa semana, as corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles terminaram com saldo negativo de 14 milhões de reais. Em contrapartida, no Ibovespa futuro, nessa semana eles tiveram mais de 700 milhões de reais de ponta compradora. Mesmo assim, com essa ponta vendedora para os ativos do Ibovespa, a gente consegue perceber aqui que dos 15 ativos do Ibovespa que eles atuaram na ponta compradora, eles conseguiram ter uma variação média positiva maior do que a variação média positiva para os ativos que eles atuaram na ponta compradora. Isso deu aí praticamente 4 milhões, quase 5 milhões, né, de projeção, 4 milhões e 600 de projeção de lucro por parte deles no nosso mercado à vista durante essa semana. Quem olhar o nosso boletim da sexta-feira passada, a gente vai perceber que eles tiveram uma projeção de lucro de 45 milhões de reais, inclusive no mercado à vista eles compraram um pouco mais de 1 bilhão de reais para os nossos ativos do Ibovespa, e no caso do Ibovespa futuro eles compraram cerca de 300 milhões de reais. No caso do dólar, como a gente já está comentando que eles podem estar fazendo uma possibilidade de hedge, na semana passada eles compraram 99 milhões e nessa semana eles encerraram também com o ambiente comprador em 23
milhões de reais. Então a gente vê aqui como carro-chefe na ponta compradora dessa semana as ações do Banco Itaú, um pouco mais de 135 milhões de reais. Interessante aqui, eles compraram o Banco Itaú, mas eles venderam quais outros bancos? Banco do Brasil e Banco Bradesco. Eles venderam aqui quase 100 milhões, como carro-chefe inclusive por parte deles das ações do Banco do Brasil, e no caso aqui de Bradesco, cerca de 50 milhões de reais no nosso mercado. Tá aí as 30 ações, como a gente já comentou, que 15 por parte da ponta compradora e 15 por parte da ponta vendedora. A gente está tratando aí de praticamente um pouco mais da metade de todos os 59 ativos negociados na Bovespa e percentualmente entre 70% e 80% de todo o peso do nosso índice, tratado aí pelo nosso fechamento semanal. Ok, pessoal? Espero que curtam. Quem curtir aí, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um grande abraço, excelente final de semana e até mais. Tchau, pessoal!